E para falar sobre a guerra no Oriente Médio que está assustando o mundo, o Brasil News recebe agora ao vivo Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e acadêmico sênior com 22 anos de atuação no setor educacional. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil News. Boa noite. Professor, o quanto foi comprometido do programa nuclear do Irã? Já dá para se ter uma ideia? Hoje a gente teve um ataque também subterrâneo na maior usina nuclear de Natanz, que era uma preocupação, né? Que tem muitas usinas subterrâneas, não só a parte de cima das usinas, que aí sim Israel conseguiu atacar. Bom, o comprometimento completo, ou seja, o desmantelamento ainda não aconteceu. O que nós tivemos foi uma suspensão da evolução desse programa, aqui lembrando que provavelmente o Irã ainda demora alguns anos para desenvolver o armamento nuclear, mas estava desenvolvendo, ou seja, um processo contínuo, iniciado principalmente a partir de 2006. Tanto é verdade que as Nações Unidas aplicaram 5 sanções contra o Irã, justamente porque o programa nuclear efetivamente existe. A gente não pode ter essa dúvida. Mesmo dizendo que é para fins pacíficos, ao enriquecer o urânio a 60%, ele está levando para um outro patamar e não para um patamar de produção de energia ou outra finalidade. Agora, os ataques eles foram muito efetivos, mas eles são limitados porque você não pode organizar bombardeios em larga escala a essas usinas, porque caso você faça isso, vai gerar um vazamento, um desastre nuclear. Então, a gente tem alguns exemplos, como o de Chernobyl, usina de Fukushima no Japão, obviamente não foram bombardeados, mas pode-se imaginar algo muito pior do que esses 2 desastres em caso de bombardeio. E efetivamente também o que está colaborando para retardar um pouco esse processo de evolução foi que pelo menos dois cientistas-chave do programa nuclear iraniano também foram mortos. Ou seja, você teve a parte intelectual que é fundamental para essa tecnologia tão complexa e também as instalações. Então, o retardo nós tivemos. Agora, não há um desmantelamento. Professor Manuel, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disposição em conversar com a gente aqui ao vivo na Rede Brasil de Televisão sobre esse palpitante tema, não é? O senhor disse aí que alguns líderes significativos, né, do regime dos ayatolás foram silenciados. Há quem acredite que se isso acontecer com o maior deles, né, o ayatolá, o Khamenei, o regime cai. O senhor acredita nisso? Não acredito. Por vários motivos. Aliás, eu acho que é um erro. Primeiro aqui, para deixar muito claro, sempre é um erro partir para um encaminhamento onde você vai assassinar qualquer pessoa. Então, assim, para deixar claro. Mas vamos fazer uma análise estratégica de uma decisão dessas. Tá? A partir do momento que Israel decidiu que iria praticar esse tipo de ato em relação a líderes militares, a líderes políticos, a cientistas, há uma utilidade no sentido de que você desorganiza o ataque às forças militares iranianas, você mostra a fragilidade do país em relação a Israel e você também consegue desorganizar algumas decisões que estavam sendo tomadas. Então, nesse sentido, as mortes passadas, elas trouxeram esse objetivo. Agora, nesse caso, é completamente diferente. O líder máximo do país, que é o Ayatollah, apesar de ser ele que toma as principais decisões do país, porque o Irã é uma democracia para a eleição de um presidente, de um parlamento, que estão submetidos à decisão do Ayatollah. Então, em última análise, quem toma as principais decisões do país é esse líder máximo. Só que tem um detalhe muito importante. Ele acumula outro posto. Ele é o líder religioso do país. Então, Donald Trump, o governo americano, pelo que tudo indica, pelo que foi inclusive noticiado aqui alguns dias atrás, mudou a ideia de Israel de praticar essa morte, de perseguir e assassinar o Ayatollah, porque traria outras consequências. Poderia dar uma mensagem errada de que é um conflito religioso, poderia fazer com que a população iraniana, que está farta do governo do Irã e que neste momento pode querer revoltar-se e derrubar o regime, ou seja, seria útil
nesse aspecto também, mude a sua postura e se volte contra também as forças internacionais. Então, essa liderança religiosa, ela tem essa função de representar o islamismo, não só no Irã, como em vários outros países da região. Então, eu acho que é um erro estratégico esse tipo de decisão. Professor, inclusive hoje o Donald Trump disse que o Ali Khamenei, o Ayatollah, né, o líder supremo do Irã, é um alvo fácil, que eles sabem onde está, mas que por enquanto não vão matá-lo. Essa foi a declaração, acho que corrobora com a sua explicação para muitas pessoas não acharem que tinha uma questão religiosa, né? Agora, professor, o senhor acredita num cessar-fogo, que o Irã tem a tendência de aceitá-lo? No caso do Irã, sim. O Irã ele teve várias perdas militares, principalmente desde o ano passado. Então, só para a gente contextualizar muito rapidamente, em 1979, assumiram os ayatolás, o governo dos ayatolás no Irã, derrubaram uma monarquia que era a favor de Israel, a favor do Ocidente. De lá para cá só vieram hostilidades. Só que ataques diretos entre Israel e o Irã somente começaram a acontecer desde o ano passado para cá. E o Israel organizou ataques muito pontuais e muito precisos que desmantelaram muito as forças militares iranianas. Por exemplo, a força aérea em certas regiões do país, ao que tudo indica, opera no escuro dentro do Irã. Então o Irã está numa posição muito enfraquecida em relação a Israel. Foram muitas as perdas. O Irã é uma potência militar regional. O Irã tem condições de causar muitos estragos se entrar em confronto direto com qualquer país, com Israel, por exemplo, mas ele está agora numa situação onde ele sofreu muito mais perdas do que Israel, que praticamente perdas militares não teve nenhuma. Então, neste contexto, você tem dois cenários. O Irã, sim, se interessa por um armistício, que é o nome do cessar-fogo, mas no caso de Israel, não. Por que não? Porque Israel tem uma lista de alvos militares que ainda está executando. Ele tem um projeto militar para desmantelar as principais forças iranianas, não só a questão nuclear, como a gente mencionou aqui, mas também os outros alvos militares, as lideranças políticas e militares também falamos. Então, esse objetivo não foi atingido por completo. Então, do lado iraniano, há total interesse, porque as perdas são muitas. Do lado israelense, objetivos não cumpridos ainda, eu acredito que de lá não vem. Israel se mostra permanentemente ameaçado por essa política do Irã em chegar ao desenvolvimento nuclear a ponto de ter a bomba atômica. Não é? O senhor acha justificado isso? Inclusive, Israel, os israelenses aumentam a densidade desse perigo, afirmando, sustentando que o mundo só respirará aliviado quando essa possibilidade de chegar à bomba iraniana inexistir. O senhor concorda com isso? Totalmente. Só para a gente dar aqui uma ideia aos telespectadores, né, a gente sabe que em usos militares a bomba atômica só foi utilizada na Segunda Guerra Mundial no Japão. Bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Bombardeios de enorme devastação. Agora imagine só, as armas nucleares que nós temos hoje em dia, elas são no mínimo 40 vezes mais potentes do que aquilo que a gente viu lá. Então aí a gente já vê a dimensão, o poder que tem um país que tem um armamento desse nível. Então é uma questão sim de segurança internacional. Agora, Israel, com certeza, está praticando atos que são do seu interesse para a sua defesa. Mas o meu ponto é que a ONU deveria ter um papel aqui de mediar isso, não aceitar o desenvolvimento desse armamento nuclear por parte do Irã, aplicar medidas nesse sentido, ou seja, uma decisão de organização internacional. Mas como não há essa decisão, como a ONU não tem conseguido exercer esse papel, até mesmo porque no Conselho de Segurança da ONU estão dois países que não permitiriam isso, que é o caso da Rússia e da China, a Israel restou só uma solução, este encaminhamento. Estou pegando só no ponto do desmantelamento nuclear, o resto das questões a gente pode até discutir, tem outros alvos aí, mas Israel sim era o principal alvo do Irã, caso o Irã conseguisse, ou caso ele consiga um dia chegar a um armamento nuclear.
Ele quer se defender dos vizinhos, mas se for ter que lançar em alguém, será em Israel. Então, nesse sentido, faz lógica esse tipo de decisão do governo israelense, a gente analisando pelo lado de Israel. Professor Manuel Furriela, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Brasil News e até uma próxima. Eu que agradeço e parabéns pelo jornal.